O escândalo dos medicamentos vencidos em Várzea Grande vai ser um dos temas do Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica, que vai acontecer aqui na capital de quinta a sábado. E para falar sobre este e outros assuntos, o Jornal do Meio-Dia recebe o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, Alexandre Henrique Magalhães. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, o que é que sobre essa questão aí dos medicamentos vencidos, o que é que o Conselho Regional de Farmácia tem a dizer, ou melhor, a ensinar aos gestores públicos que provocam tanto prejuízo às pessoas que precisam desses medicamentos? Bom, primeiro que é uma pena que isso aconteça, né, no Mato Grosso, em alguns municípios e no Brasil como um todo. Mas isso também vai muito da visão do medicamento como uma mercadoria. E nós, técnicos, não enxergamos o medicamento como uma mercadoria. A gente enxerga o medicamento como um instrumento de saúde, como um insumo que vai interferir na qualidade de vida do cidadão. E para isso, ele tem que ser olhado com viés técnico, tem que ser olhado com viés para garantir as qualidades, e não apenas como um produto qualquer. E a maneira como ele é armazenado, a maneira como se é selecionada a compra desse medicamento, a maneira como você estabelece qual é a relação de medicamentos essenciais para o município, diminui perdas, garante qualidade e também a participação do farmacêutico também no processo de compra, no processo de formação do edital, garante que você não tenha medicamentos próximos da validade e consegue colocar isso de maneira satisfatória para a sociedade brasileira. No finalzinho da reportagem da Fernanda, a gente vê uma entrevista com uma das vereadoras que faz parte da comissão. O senhor falava, ela é farmacêutica. Ela fez aí um apelo de que o farmacêutico não seja responsabilizado sozinho por esse vencimento, porque o gestor é que fez a compra, mas ele fez a solicitação. O senhor concorda? Em tese, o farmacêutico tem a sua responsabilidade técnica, mas de nada adianta ele ser cobrado da sua responsabilidade se não lhe é respeitada a sua autoridade técnica, a sua autonomia. Se você coloca o farmacêutico lá, mas não dá a mínima condição, não ouve o que o farmacêutico fala, não segue as recomendações, não segue as orientações do farmacêutico no que diz respeito a como estocar, a como armazenar, a quantidade que vai comprar, quais os produtos que serão comprados, você acaba comprando. Coisa errada. A vereadora, ela é farmacêutica também, e ela colocou bem claro que o farmacêutico faz o papel, mas quem define o que vai ser feito ou não é a gestão. Isso tem que ser invertido. A gestão tem que ouvir tecnicamente e respeitar a decisão técnica do profissional que estudou para aquilo. O problema é exatamente aquilo que o senhor colocou agora há pouco. O farmacêutico vê o medicamento como um instrumento de saúde. Sim. Agora, o gestor público, o administrador público, muitas vezes, de maneira irresponsável, ele está preocupado com o volume que ele vai comprar na licitação. Isso quando tem licitação, quando ele não dispensa, alegando o seguinte, acabou o medicamento, vamos ter que comprar rápido e vamos dispensar a licitação. E depois ocorre isso. Acontecem esses problemas e infelizmente ainda tem gestor público que enxerga o farmacêutico como uma despesa. Por incrível que pareça, tem gestor público que entra com ação contra o Conselho Nacional de Farmácia, pedindo que ele não seja obrigado, não quer ter farmacêutico cuidando. Até porque o farmacêutico vai atrapalhar a execução do objetivo que ele está almejando. Ele vai olhar tecnicamente pela defesa da sociedade. Tem gestor que entende que não precisa do farmacêutico e aí gera problemas como esse. Então, não ter o farmacêutico é horrível, mas ter o farmacêutico e não dar condições, não ouvi-lo, também coloca uma situação como essa que a gente vê acontecendo em algumas cidades. Essa é uma questão que o Conselho agora vai observar, se nesse caso de Várzea Grande ou outros municípios há a presença do farmacêutico, e especificamente no caso de Várzea Grande, o senhor falava um pouco antes da entrevista, o Conselho também vai agir. Vai. Em Várzea Grande, nós já estamos fazendo um levantamento diagnóstico, a nossa equipe de fiscalização está fazendo este trabalho, iremos fazer isso em outros municípios do estado também. E de posse deste relatório do setor de fiscalização, a gente vai procurar a gestão municipal e tentar contribuir de maneira positiva para que a sociedade seja beneficiada. Para que o farmacêutico, a gente vai ver se as condições de trabalho, porque isso a gente vai chamar as entidades responsáveis por ver condições de trabalho junto com a gente, se a empresa está regularizada junto ao conselho, se o órgão público, porque não é apenas ter uma certidão de regularidade. O fato da empresa estar registrada, a empresa pública, estar registrada ou privada, registrada junto ao conselho, com o farmacêutico com a responsabilidade técnica anotada, garante um poder de acompanhamento e fiscalização por parte do Conselho Regional. E isso garante uma maior qualidade do serviço ofertado à sociedade. No caso específico lá de Várzea Grande, existe um farmacêutico responsável? Em algumas unidades, sim.
Nós ainda não temos farmacêuticos em Várzea Grande em todo o horário de funcionamento, em todos os estabelecimentos públicos, mas em algumas unidades nós temos a presença do farmacêutico, mas a gente tem que ver ainda, ouvir este profissional depois do que aconteceu, porque nós temos as nossas comissões que analisam os casos de exercício profissional, e aí nós temos que ver qual é a qualidade, qual é os documentos. Porque às vezes o profissional ele tem lá toda a documentação que ele fez o seu papel, mas ele foi ignorado pela gestão. E isso também a gente tem que analisar. Mas tem que estar documentado. Tem que estar documentado. Tem que estar documentado. Esse assunto ele se tornou tema do simpósio, que é nacional, por causa do caso de Várzea Grande e de outros que infelizmente aconteceram aqui em Mato Grosso, ou é uma problemática nacional? É uma preocupação nacional. Tanto que uma das mesas de discussão que nós teremos no nosso evento, que começa quinta-feira, que é organizado pela Federação Nacional dos Farmacêuticos e pela Escola Nacional dos Farmacêuticos, da qual a gente apoia, uma das nossos temas será o medicamento como um instrumento da sociedade, proteção da defesa da sociedade ou um comércio puro e simples. Então a gente vai discutir esse medicamento como o medicamento e o profissional, na sua atuação, serão um agente transformador da realidade em benefício da saúde da população. E hoje, com esses casos aí, existe ainda uma preocupação muito maior. Muitos pacientes poderiam estar tomando um medicamento vencido. Essa é uma preocupação. É uma preocupação terrível. E além disso, tem ainda os medicamentos que são falsificados, que a imprensa tem denunciado todo dia, toda semana. Tem denunciado e a gente tomou ciência pouco tempo atrás até de comercialização de medicamentos que entram no Brasil de maneira falsificada e contrabandeada. Nós fizemos denúncias aí aos órgãos competentes. E tem fábrica de fundo de quintal. Fábricas de fundo de quintal. Aqui em Cuiabá, foi denunciado na semana passada. Foi encontrado alguns problemas. Isso acontece no Brasil todo, infelizmente. São aquelas pessoas que utilizam a saúde e a doença como fonte de lucro e não pensando no cuidado da sociedade. Isso aí é um problema sério que nós temos no Brasil e no Mato Grosso. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que tenha uma solução aí que vá de encontro aos interesses da população. Obrigado, e a gente sempre vai acompanhar de perto para defender o interesse da sociedade. Muito obrigada, presidente. Obrigado.